Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando o primeiro webinar do ano, né? A gente fica muito feliz aí de começar o ano já falando de produto, né? Temos bastante parceiros aí interessados em conhecer cada vez mais o nosso produto, Start Security, e a gente está iniciando aqui um novo modelo de webinar, onde nós focaremos em apresentar as questões técnicas do Start Security, que é o Start Tech. Então, o objetivo aqui é batermos um papo, quando necessário também apresentarmos tela do produto, mostrar como fazer, e nosso objetivo é que a gente tire todas as dúvidas de vocês, se possível, né? Claro que nem sempre, ou a gente sempre vai tentar, mas nem sempre talvez vai ser possível, mas dependendo do nível da sua dúvida, né? Mas aí a gente fica feliz aí de novamente estarmos voltando, né? Passamos por um período aí de alguns dias aí, né? Para planejar, para parar um pouco para pensar, e aí a gente está trazendo agora esse tipo de webinar. Primeira coisa que eu queria fazer com vocês, antes da gente iniciar e eu trazer aqui o Fernando, que já está nos aguardando, eu queria fazer algo diferente, né? Como vocês têm acompanhado, a Start tem criado bastante conteúdo lá no nosso Instagram. Quem não nos segue, vou até pedir para o nosso time aí que está nos acompanhando colocar aqui o nosso Instagram, @StartOficial, segue a gente lá, a gente tem criado stories, dicas, bastante conteúdo bacana, e hoje eu vou fazer algo diferente, né? Eu vou tirar uma foto aqui com o Fernando, e a gente vai fazer uma postagem lá no feed, e aí vocês vão postar uma hashtag lá, né? StartTech, beleza? A gente vai... o pessoal já aparecendo aí, deixa eu dar boa tarde, né, para todo mundo aí, né? Estamos aí, o Marcelo Costa, o Jackson, parceiro nosso aí, Luiz, fala Luiz, tudo bem? Edson Leme, Tecnosuporte, muito prazer, seria bom um webinar no momento real. Esse é o objetivo do Start Tech, né? O Fernando, assim que ele começar a falar aí, vocês podem mandar as dúvidas que esse é o período aí que vocês têm para poder tirar qualquer tipo de dúvida relacionada aos nossos produtos, tá bom? Então esse é um webinar completamente voltado a produto, ele ficará gravado, ele vai ser disponibilizado depois da gravação, para que vocês possam ter acesso aí a dúvidas relacionadas a produtos. Então, se você tem o seu time técnico que precisa aprender um pouco sobre a ferramenta, sobre os novos recursos que a gente tem desenvolvido, que a gente tem pensado, que a gente vai anunciando ao longo do tempo, nossa recomendação é que vocês compartilhem o link aí do nosso Start Tech com o seu time e eles possam acompanhar também essa questão, beleza? Você que está chegando agora, estamos aí com quase 20 pessoas, você que está chegando agora, fala seu nome aí, fala a sua empresa e segue a Start lá no nosso Instagram, que a gente, vou até colocar aqui, ó, nosso Instagram é instagram.com/startoficial. Eu vou tirar uma foto aqui, já vou chamar o Fernando, né, que já está nos esperando aqui, vou chamar ele, a gente tira uma foto e a gente já dá início ao nosso webinar. Fala, Fê, tudo bem? Tá ouvindo aí? Opa, Opa, agora tava no foi. mudo aqui. Beleza, Tudo certo. pessoal? Um Se prazer apresenta aí. ter todo mundo aqui. A gente vai falar hoje um pouco sobre a parte da parte técnica, como o Rafa falou, e como sempre, a gente está à disposição para tentar tirar as dúvidas. Não quer dizer que a gente saiba tudo, mas o que a gente puder ajudar, a gente vai estar aqui para contribuir com vocês. Boa, boa. Ó, o pessoal tá chegando aí. Vamos fazer o seguinte, Fê, vou tirar uma foto aqui, vou mandar para o nosso time lá, eles vão publicar no nosso Instagram. E aí, qual que é a tarefinha de todo mundo que está acompanhando aqui? Acessar o nosso Instagram lá, vai lá no celular e coloca hashtag, vou até escrever aqui, ó, vai colocar hashtag StartTech. Beleza? É isso aqui que a gente quer que vocês coloquem, beleza? Então, vou tirar uma foto aqui, o Fê vai fazer um joinha aí, eu também, e a gente vai publicar a nossa foto lá. Aí, vou mandar para o time lá e a gente já vai dar início ao nosso webinar. Espera aí, vou mandar para o pessoal aqui. Eles já vão postar, hein, pessoal? Então, fiquem ligados aí que show de bola. Beleza.
Bom, a primeira coisa aí que é importante a gente falar um pouco, né? Por que a gente está fazendo esse Start Tech, né? Era um pedido muito grande aí dos nossos parceiros, da gente começar a falar mais de produto. A Start tem uma veia muito, um DNA, né, muito forte no quesito educacional, ao mesmo tempo que nós somos desenvolvedores e a gente tem apoiado diversas empresas a conseguirem proteger os seus clientes, ao mesmo tempo, nós também temos a missão de não só falar do assunto, mas também explicar tecnicamente as coisas, né? Então, é extremamente importante que nós falemos sobre isso, que a gente mostre os nossos produtos de forma simples, de forma clara, para que a gente saia um pouco do conceito e vá para a prática. E essa é a grande sacada, essa é a grande ideia do Start Tech. É sairmos do conceito que muitos conteúdos que a gente já traz de anos, né? Já fazemos blog, e-books, muitas coisas, e a gente quer trazer conteúdos mais técnicos, um pouco mais aprofundados, falando a nível de produto, a nível de infraestrutura, como vocês podem gerenciar os clientes de vocês com os nossos produtos. Se você não é um parceiro Start, não tem problema nenhum, a ideia é que você também conheça o produto. Teremos vários Start Techs durante o ano, onde a gente vai separar temas específicos, e a ideia é que você que não conhece o nosso produto vai poder ter acesso a esse conteúdo durante 24 horas. O pessoal até colocou aqui, se você não está inscrito, né, você pode ter acesso a esse webinar durante 24 horas, a gente vai deixar ele liberado até amanhã, e aí você pode se inscrever para ter acesso à gravação, tá bom? Primeira coisa que eu queria, né, antes até mesmo de compartilhar aqui a nossa tela, né, e eu já queria fazer essa pergunta para o Fê aqui. Fê, explica para o pessoal que está chegando agora, caiu de paraquedas aqui, né, talvez seja um cliente final, uma empresa, ou até mesmo um prestador de serviço que está começando no mundo da tecnologia agora, no mundo da segurança agora. O que é Firewall? Pelo amor de Deus, esse nome difícil, esse nome bonito, né? O que é esse negócio? É um bicho de 7 cabeças, não é? O pessoal fica doido para administrar, não fica? Conta um pouquinho para a galera aí. Bom, pessoal, isso tem sido cada vez mais comentado agora nesses últimos, principalmente nesse último ano, porque ficou evidente que é necessário a gente ter uma segurança maior, né? Ainda mais com alguns ataques hackers que aconteceram aí ao longo desse último ano. Sempre aconteceram, mas esse último ano ficou evidente e as pessoas começaram a se alertar por causa da LGPD e tal, mas realmente o que o Rafa falou às vezes eu não sei nem o que é um firewall, né? Então, para isso, a gente precisa entender um conceito, né? A gente já explicou diversas vezes sobre o que é firewall, mas a gente vai tentar de uma forma bem fácil, bem didática, explicar o que é um firewall. Basicamente é o seguinte, o próprio nome já tem um conceito bem prático, que seria uma parede de fogo, né? Então, firewall. Então, você tem uma parede de fogo onde você vai fazer com que o que entra e o que sai, independente de onde você está tratando, seja um endpoint, seja um firewall de borda, que é um firewall de rede, seja um firewall de aplicação, seja qualquer outro tipo de firewall, você vai ter esse conceito, né? Então, você tem um conceito bem simples aqui. Quando eu preciso bloquear quem entra e quem sai, eu preciso de um firewall para isso. Seja um firewall simples, seja um firewall complexo. Tem pessoas que não sabem, mas até um roteador que você tem na sua casa, que tem internet, ele tem um firewallzinho dentro dele. Muito simples muitas vezes, mas ele tem um firewall dentro dele. Para você ver que esse conceito ele é um conceito muito comum, mas às vezes a gente nem sabe onde que ele é usado. Então, isso é muito importante de ser tratado. E aí você tem vários tipos de firewall, né? Que daí você tem as diferentes abordagens do tipo de firewall. Porque você vai ter, como eu falei, um firewall que é para endpoint. O que seria isso? Vamos dizer que você queira controlar a sua máquina, o seu dispositivo, o seu celular. Então você vai
controlar somente ele. Então vai ser um firewall específico para você controlar o que vai chegar nele, algumas regras básicas. Você tem um exemplo muito simples que quando você tem um servidor AD com LDAP, alguma coisa assim, que tem um servidor de arquivos, você tem esse tipo de conceito onde você pode fazer um firewall nele mesmo, dizendo quem pode, quem não pode acessar aquele servidor, e você tem, obviamente, também, junto com a questão de firewall, que não é exatamente um firewall, mas você tem políticas de acesso, que é um outro ponto, mas que a gente não vai tratar aqui agora. A gente vai estar explicando especificamente de firewall. Então, você tem algumas regras que você pode tratar na questão de um endpoint, de uma máquina que é única, que ela é o destino final ali de um serviço, né? Então, vamos pensar no seguinte cenário: eu preciso acessar o meu servidor de arquivos local e esse servidor de arquivos ele não pode ser acessado por outra rede que não seja a própria rede local. Então, por exemplo, a rede que é diferente da rede local, como de visitantes, por exemplo, que vem pelo Wi-Fi, eles não podem acessar. Então, eu posso fazer isso diretamente no firewall do meu Windows Server. Então eu tenho esse recurso, mas você tem alguns outros tipos de firewall também, né? Você tem o tipo de firewall que a gente gosta sempre de dizer que a gente trabalha, o ideal de se trabalhar é firewall em camadas, né? Porque você vai ter firewall delimitando o seu nível de atuação. Então você tem o endpoint, que é a ponta final, mas você não vai conseguir utilizar um firewall, por exemplo, para a sua impressora. Talvez a sua impressora não tenha recurso de firewall, né? Ou talvez a sua câmera não tenha um serviço de firewall dentro dela. E aí como você vai fazer para você gerenciar quem pode e quem não pode utilizar os recursos daquele dispositivo, seja uma câmera, seja uma impressora, alguma coisa assim. Você pode ter um firewall de borda, um firewall de rede, é um firewall que vai fazer a gestão do que entra e sai dentro da sua rede local. Então você tem uma abrangência onde você vai dizer, olha, a minha rede local, ela vai poder ter aqui algumas limitações, como também alguns privilégios, dependendo do nível das pessoas que tem aqui dentro da empresa, como também de fora para dentro. Eu quero dizer que algumas pessoas podem acessar a minha câmera, podem acessar o meu servidor de arquivos local, pode acessar meu RDP, o que é um perigo, né? Ou alguma outra coisa do tipo. Então você tem esse tipo de firewall que você pode fazer. Você tem também o firewall de aplicação, que você vai poder garantir o firewall diretamente das aplicações, e você consegue fazer uma gestão muito mais robusta com relação a diversos cenários, como por exemplo você ter um site, você ter um serviço de e-mail, você ter qualquer tipo de coisa, você consegue fazer esse tipo de gestão e tem muitos recursos, né? A gente trouxe aqui alguns modelos, alguns tipos de firewall que tem aqui, né? Eu já citei diversos aqui, mas eu só vou dar uma repassada, vou pedir para o Rafa me ajudar aqui no compartilhamento da tela. Não sei se ele está com a tela fácil aí. Se ele não tiver, eu vou. Eu acho que seria até mais fácil você fazer, que daí eu fico controlando aqui o sisteminha. Então, antes da gente até apresentar, Fê, olha só, o síndico, vou até colocar na tela aqui, olha só o que aconteceu. O síndico moradas dos IPs. Poxa, sofri um ataque de ransomware ontem. Por sorte, não tive problemas no banco de dados. Ainda bem, né? Mas o firewall, de certa forma, poderia, né, ajudar, dependendo de como está a infraestrutura dele lá, né? Isso. Aí você tem os tipos de firewall que você tem essa abordagem específica. Você tem, por exemplo, a possibilidade de fazer ter um firewall de rede, um firewall de borda, que vai fazer o controle de toda a requisição que vem de fora para dentro. Uma coisa que assim a gente
cansa de dizer, mas às vezes as pessoas elas não entendem. Você liberar a porta 3389, mesmo que você mude a porta, falar, a porta vai ser 5.000, ninguém mais sabe que agora a porta 5.000 vai estar rodando um terminal service lá. É a coisa mais fácil do mundo você descobrir o que está rodando dentro de uma porta específica. Então, quando você tiver esse tipo de recurso, utilize VPN. Não faça a utilização disso. Mas vamos dizer que você tenha esse recurso liberado, você tenha esse recurso já disponibilizado. O que você pode fazer? Simplesmente você pode ter um firewall, que é um firewall muito mais robusto, que a gente chama de Stateful Inspection Stateful, que ele vai fazer uma inspeção de pacotes, mesmo com a porta liberada. Então você vai ter uma forma de fazer um monitoramento do que passa dentro da sua rede de uma forma muito mais profunda. É um firewall muito mais robusto, muito mais complexo e que ele tem muito mais recurso para poder fazer isso e entregar isso para você. Só que você precisa de um firewall que tenha esse tipo de recurso e que muitas vezes é muito caro. Então depende muito do firewall. Mas assim, para essa pessoa, para o síndico lá, moradores Moradas dos IPs. Você vai ter a dificuldade de, se você não tiver alguns recursos, você vai ficar limitado no seu nível de atuação. Vou te dar um exemplo que eu acabei de falar. Se você não tem um firewall que te ajude na questão de uma VPN, e aí você vai dizer, pode acessar via TS, mas somente quando você tiver logado e registrado na minha VPN. Aí o que vai acontecer? Essas pessoas elas não vão ter acesso à sua rede, a não ser que ela tenha a VPN configurada e ela tenha acesso a isso. E é muito difícil, eu digo que a gente nunca foi invadido pela VPN, graças a Deus, mas é óbvio que isso é uma segurança, né, que isso traz para os nossos clientes, e você vai encontrar isso diversas vezes nos outros parceiros também, em outros firewalls. A questão é o conceito da VPN, isso vai te trazer uma segurança muito maior, e é isso que é importante de tratar. Por isso que eu falei, se você entende o que é um firewall, você vai entender, eu preciso de um firewall, mas é para minha casa. Se você tem um redirecionamento, se você de fora usa um exemplo, você de fora da sua casa, você acessa a sua câmera que está lá, colocando um domínio lá, um IP que tem lá na sua casa, e você consegue acessar a sua câmera, você tem aí possivelmente uma vulnerabilidade. Você tem um firewall fazendo isso porque provavelmente você fez esse redirecionamento no seu modem, no roteador que tem disponibilizado pelo link de internet. Você tem o firewall habilitado, configurado da forma correta? Talvez não. Detalhe, talvez os aparelhos que são disponibilizados pelos links de internet, às vezes eles têm vulnerabilidade também. Então, se descobre qual é o modelo do equipamento que está sendo utilizado, mais um motivo para você tomar muito cuidado com o tipo de aparelho, vamos dizer assim, ou firewall em si, que você vai ter na sua estrutura, mesmo que seja uma estrutura simples, como eu dei o exemplo da sua casa, né? Não quer dizer que você vai colocar um firewall robusto na sua casa, mas você precisa ter controle sempre que você precisar. Diga. Fê, olha só o que aconteceu. Ele comentou aqui, Cara, exatamente, a porta 3389 foi o motivo da invasão. Mudei para a porta 5050, porém não deu certo, que bate justamente com o que você comentou, né? Que é o que o pessoal mais faz, né? Não, vou colocar numa porta que ninguém sabe. É assim, as pessoas precisam entender, todo mundo que está assistindo a gente, que assim, quem não conhece, eu vou dar um termo mais técnico aqui para você pesquisar. Né? Se você não conhece nenhum tipo de ferramenta que faça scan de vulnerabilidade, que faça esse tipo de análise,
procura por Nmap, N de navio, map de mapa, né? E aí você vai descobrir a infinidade de recursos que você tem para você fazer alguns testes. Você consegue fazer teste de porta UDP, porta TCP, você consegue saber o que está rodando dentro da porta TCP, dentro da porta UDP, você consegue saber, consegue fazer alguns ataques usando a própria ferramenta com scripts que já tem disponibilizados por diversos locais. Então, é uma ferramenta poderosíssima para o mal, mas também para o bem. Porque quando você pensa num hacker ético, você pode pensar em alguns recursos, em algumas funcionalidades que você vai utilizar justamente para se proteger. Você percebe, olha, está vulnerável, então eu vou aqui e vou usar o meu firewall para fazer esse bloqueio. Por isso a importância de você entender o que é firewall e você saber o que você está fazendo para você conseguir ter máximo de segurança. Aí você pode dizer, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Por isso é importante que você consulte alguém que conheça, né? A gente tem diversos parceiros aqui que podem auxiliar você. Se você ainda não é um parceiro nosso ou você não conhece muito de firewall e você precisa de um recurso como esse, você tem diversos parceiros nossos que podem te ajudar. Mas o fato é que você precisa de auxílio e de um firewall funcionando por você, e que você não precise ficar mexendo nele desesperado, vendo, e agora? Será que vai funcionar? Será que não vai? Agora tá protegido, agora não tá. Tem um firewall que seja robusto o suficiente para isso. Show de bola. Vamos, se você puder até compartilhar sua tela aí, que acho que seria até mais fácil para a gente explicar, né, o motivo do nosso webinar aí, o tema, na realidade, é firewall modular, né, uma coisa que está começando a entrar mais, talvez as pessoas estão começando a conhecer mais, a Start fala mais sobre isso com Start Security, mas antes da gente falar o que é um firewall modular, vamos explicar basicamente a diferença, né, do ADM Firewall para o Start Security. Não sei se você já compartilhou sua tela. Peraí Deixa eu dar um stop no meu aqui. Aí você pode compartilhar. Tá. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Pessoal, quem tiver dúvida aí, pode ir mandando no chat. Aqui o Start Tech é um bate-papo, tá? Não é. Por mais que a gente tenha feito aqui um roteirinho, né, para a gente seguir, deixar com mais. Ser algo mais roteirizado para a gente conseguir se guiar aí, mas podem mandar dúvidas, como a gente respondeu o síndico aqui. Então o Jackson falou aqui, WTS, somente com VPN ou IP fixo, de outra forma é pedir para ser hackeado. E aí o Álvaro também comentou que questão de trocar a porta, né? Isso é tipo sair de casa e colocar a chave debaixo do tapete, como costumo falar, né? Trocar a porta. Exatamente. Deixa eu pegar aqui, acho que agora está disponível aqui. Beleza, acho que agora deu. Dá uma olhadinha aí. Boa. Bom, a primeira pergunta aí que fica, né, é explicar, né, o que é um firewall modular e essa diferença entre o Start Security para o ADM Firewall, que é o nosso antigo firewall, né, onde a gente, isso aí, essa telinha aí. E qual que é essa diferença, Fê? Comenta rapidamente para o pessoal e aí a gente vai respondendo as outras dúvidas quanto ao firewall modular. Tá, vamos lá. ADM Firewall e Start Security. O que a gente tinha e tem no ADM Firewall? Você tem diversos recursos, entre eles você tem o controle de web, você tem o controle de banda, você tem balanceamento e redundância automática ali, que é o failover, que o pessoal gosta de chamar. Você tem relatórios, você tem diversas VPN, você tem o IDS, IPS, que a gente tem no ADM Firewall. Tudo isso você disponibiliza para o seu cliente a um preço único. Então, quando você pega o firewall, você consegue implantar. Então, qual que é a grande vantagem do ADM Firewall? É que você pega um produto e você coloca e está tudo pronto para o seu cliente com todos os recursos.
Só que aí que entra a vantagem do Start Security. É que nem sempre você vai conseguir entrar no seu cliente ou utilizar conseguir, vamos dizer assim, pagar, mesmo que seja um firewall barato, né, pela quantidade de recursos que você tem, às vezes você não vai conseguir pagar por isso. Né? E por isso, então, a gente percebendo essa necessidade que nem sempre você consegue ou precisa utilizar todos os recursos do firewall, é que a gente fez o firewall de forma modular no Start Security. Então, o que você vai ter no Start Security? Eu preciso, como aconteceu em diversos clientes dos nossos parceiros, eu preciso de Firewall VPN, eu preciso de uma VPN que me garanta o acesso nessa época de pandemia, onde eu vou estar, os meus colaboradores estarão em casa e eu preciso que eles acessem o sistema que está dentro da minha estrutura. Ou até alguns, de forma mais robusta, disseram que eles precisavam que os colaboradores acessassem o firewall via VPN para que a conexão toda desses usuários, desses colaboradores, saísse pelo firewall e só assim eles conseguissem acessar um serviço específico quando saíssem pelo firewall, senão eles não conseguiriam, fazendo limitação em SharePoint, fazendo limitação em diversos outros ambientes. Então, tudo isso você consegue fazer com um único módulo, de uma forma muito fácil. E às vezes você precisava de um ambiente onde você tem poucas coisas que você precisa controlar ou monitorar, mas que você precisa desse tipo de recurso, você não precisaria gastar, despender de um valor de todo o produto, sendo que você utilizaria uma partezinha dele. Um outro exemplo, às vezes você vai precisar somente de firewall, a questão de fazer os controles e um gerenciador dos seus links de internet. Às vezes você tem um balanceador e seu balanceador não está funcionando direito, o seu load balance aí, ele não está funcionando direito, como diversas vezes acontece, que daí ele tem problema com a questão de bancos, né? Que você vai acessar banco, você vai acessar algum recurso que ele precisa estar saindo sempre pelo mesmo link e ele vai ter esse problema. Então, você consegue ter esse tipo de recurso contratando só o firewall e o orchestrator, sem a necessidade de contratar os outros que estão envolvidos no Start Security. Então você percebe que quando você segmenta e separa o firewall, você vai ver que nem sempre você precisa de tudo para a sua estrutura e você não vai precisar pagar por tudo. Então, o que a gente fez foi justamente te dar a possibilidade de escolher aquilo que é realmente importante e é necessário para a sua estrutura. A gente vai mostrar com um pouco mais de detalhe mais para frente para vocês entenderem de forma visual. Né? A gente vai mostrar o que seria essa parte de modularização do Start Security, mas basicamente serve para isso. Deu para entender aí? Show de bola. Se você puder até mudar o slide aí, a gente vai para a próxima pergunta, que seria, beleza, entendi o que é o firewall modular, né? Mas quais são os recursos que normalmente se tem num firewall modular, enfim, por onde que eu posso começar? Tem um cliente pequeno lá, enfim, quero começar a pensar nessa possibilidade do firewall modular. Legal. Eu respondi essa pergunta para um parceiro nosso ontem. Né? Olha que interessante. O parceiro me disse assim: eu tenho uma necessidade, eu estou entrando num cliente que tem uma necessidade, mas eles estão me contratando como uma consultoria para analisar a questão da LGPD, para ver tudo o que é necessário, mas talvez eles não precisem de um firewall agora. Eu disse, será que não? Porque qual é o nível de segurança que tem dentro da estrutura? E eu comecei a listar alguns exemplos. Não, o pessoal pode dizer assim, o pessoal aqui da minha clínica, da minha
empresa de contabilidade, o pessoal é muito confiável, não tenho problema com isso, então eu não preciso fazer esse tipo de controle. Ok, mas você tem um Wi-Fi liberado para os seus visitantes, para as pessoas que estão indo lá e acessando o seu Wi-Fi e utilizando o seu link de internet? Porque talvez você tenha aí uma vulnerabilidade. O Fire modular vai mostrar para o cliente que olha só que interessante, eu não preciso colocar tudo para o meu cliente e eu posso falar o seguinte, olha, eu vou te dar um recurso básico agora de Firewall e eu vou escalando isso aos poucos. Então, por exemplo, eu posso te dar o Firewall e VPN para você pelo menos ter os logs daquilo que foi acessado de forma mais bruta, vamos dizer assim, que seria IP e porta, basicamente, que seria, olha, o que foi acessado está aqui, né? Essas são as informações. Até porque quando se a Polícia Federal bater na sua porta pedindo informações, ele não vai pedir informações simplesmente de um site que foi acessado, isso é muito importante de ser dito. Ele vai pedir informações de qual IP, na verdade, ele vai dizer um IP válido, que foi o IP da empresa, acessou tal IP e tal porta, tal dia, tal hora. Então, você tendo esse recurso de log, você já consegue fazer isso. E olha só que interessante, eu estou dizendo do primeiro módulo. Eu não estou falando de nenhum dos outros módulos do Start Security. Estou falando do primeiro módulo. Você tendo isso, você já consegue. Então, voltando para o que eu falei para o nosso parceiro, você tendo isso, logo depois você tem a possibilidade de colocar o Web Filter para fazer um controle maior. Você tem a possibilidade de colocar o App Filter, que você consegue gerenciar os usuários ali. De visitantes, por exemplo, que chegam com o celular, que você quer bloquear algumas coisas que eles não devem acessar. Você tem a possibilidade de pegar os seus links de internet. E olha só, eu estou falando de forma modular. Você não precisa ter tudo isso. Os recursos eles são sempre pensados de forma modular e você não precisa de um para ter o outro. O único que é necessário sempre, desde o começo, é o módulo básico, que é o FireVPN. Então isso é muito importante e é muito interessante porque você tem uma gama de possibilidades. Eu tenho um cliente lá que só precisa de filtro web filter. Então eu posso colocar Fire Web Filter tranquilamente. Então eu tenho recurso para trabalhar e é muito interessante que você tem essa margem aí de acordo com o perfil do cliente, de acordo com a sua necessidade no seu local. E vamos lá. Fire modular. Quais as vantagens para o prestador de serviço? O meu tava no mute aqui, eu tava começando a falar e você já foi... Fala aí. Manda bala. Manda bala. Quais as vantagens para o prestador de serviço? Olha só, eu já acabei de falar algumas vantagens, né? Mas vamos pensar de forma mais prática. Quando você chegar no seu cliente, você não vai precisar empurrar um valor. Vou dar um exemplo aqui que eu não sei de valores, tá? Aí é com o Rafa, com o Lucas, pessoal que vai informar. Mas se, por exemplo, o Firewall completo ele é 100 e você consegue começar com 30, nada melhor do que você ter essa possibilidade. O cliente fala assim, não quero, R$100 não dá. E ele não vê valor naquilo às vezes. Aí você fala, eu vou te mostrar que você tem a possibilidade de ter muito recurso, mas vamos começar aos poucos. A gente não precisa colocar tudo de uma vez. Eu vou colocando por etapas. Crie um cronograma, um planejamento com o seu cliente que você tem possibilidade de colocar uma outra vantagem. Se você às vezes viu a necessidade de colocar e o seu cliente precisa de poucos recursos, só esse ou esse, você tem a vantagem futura de ter um ganho no seu cliente colocando outros recursos, sem precisar ganhar um outro cliente. Então isso é muito interessante, porque quando você tem um cliente e ele confia no seu trabalho, ele vê que é útil, quando você
coloca um outro recurso, obviamente você vai ter um ganho adicional sem fazer o esforço de vendas de ganhar um novo cliente. Então isso é muito interessante porque você vai ganhando margem para você trabalhar e você escalar o seu negócio, né? Então por isso que é interessante de você conseguir trabalhar nesse sentido de fazer entender a necessidade do seu cliente e colocar ali o que ele realmente precisa. E talvez você perceba algum gap, alguma dificuldade que ele precisa ajustar e que tenha num outro módulo. Um exemplo, o cliente ele não tem 2 links, então você não tem a necessidade de colocar um orchestrator. Mas o cliente viu, quando cai, eu não tenho o que fazer. Ele entendeu que precisa de um segundo link. Então, o que ele pode fazer? Contratar um segundo link. Mas aí ele vai colocar onde? No Firewall. E você vai dizer, olha aqui, ó, você pode colocar aqui esse recurso e aí você então consegue gerenciar esses 2 links. Então é legal porque você vai conseguindo trabalhar de acordo com a necessidade pontual do seu cliente. Opa, agora foi. É sempre importante a gente ressaltar esse ponto, porque para o prestador de serviço isso é um avanço gigantesco, porque quando a gente fala de você poder ter dimensionamento e flexibilidade para fazer expansão dentro do cliente, é diferente daquela ideia quando você tem que fechar um firewall que já vem completo, já vem com todos os recursos, e às vezes você só usa Firewall VPN, né? Ou você só usa só Web Filter. Você está comprando uma Ferrari e usando, às vezes, o Fusca, né? Então, acho que esse é um ponto que traz uma flexibilidade para o prestador de serviço, no sentido de conseguir negociar e ter facilidade de negociar isso com o cliente, e também diminui custo. Então, o prestador, ao invés de ter um custo de, um exemplo, de 500, ele vai ter um custo de 100. Se ele tiver, ao invés de ele ter um custo de 100, ele vai ter um custo de 30. Então, ele consegue ter um custo menor e repassar esse custo, ter uma margem boa, acessível para o cliente, ter um preço justo, né? É o que a gente sempre fala aqui na Start, né? Não é um preço abusivo que o cliente vai ter que ser obrigado a pagar pelo mero título do compliance. Não, ele vai pagar um preço justo por aquilo que ele precisa de acordo com as adequações lá que ele vai precisar fazer. Então, acho que esse é um ponto que a gente traz para dentro, né? Quem é um parceiro com Firewall modular, com Start Security, que você vai poder dimensionar isso dentro do teu cliente de acordo com o contexto de cada um. Acho que esse é um dos principais benefícios. E aí entra a próxima pergunta que eu queria ressaltar. A gente falou do prestador, beleza, ele vai ter mais margem, ele vai ter mais flexibilidade, ele vai poder dimensionar, vai poder expandir o faturamento dentro do cliente. Agora, e para o cliente final, para o cliente que contrata ele, quais seriam essas vantagens de ter um firewall modular também? É exatamente ele entender qual a necessidade dele e ele colocar aquilo que ele realmente precisa. Né? Então é exatamente o ponto que eu falei do anterior, que o prestador vai conseguir fazer isso, mas olhando como cliente, o cliente vai falar, eu estou pagando por aquilo que eu realmente preciso. Então, eu não preciso colocar. Se o cliente entender, não, legal, realmente vale a pena eu colocar mais alguma coisa, excelente. Mas isso não é uma obrigação. Então, a vantagem é que ele consegue trabalhar e dizer o seguinte, olha, isso aqui já me atende, isso aqui já é perfeito para mim e não preciso de mais nada. Então, isso é a grande vantagem da flexibilidade que a gente dá tanto para o parceiro, para um prestador de serviço nosso, como também para o cliente final. O cliente final, de certa forma, ele vai ser o tomador de decisão final, que vai dizer, olha, eu não preciso de tudo, eu preciso disso, daquilo, né? É óbvio que vai ser uma negociação entre o prestador e o cliente final, mas o cliente final entendendo, olha, eu preciso de tal recurso e conseguindo ter uma sintonia, é muito tranquilo, porque você vai conseguir não pagar por todos os recursos, como era no caso do Admin Firewall, né? O Admin Firewall não é um produto caro, ainda mais por tudo que ele entrega. Mas assim como o Admin Firewall, o Start Security tem diversos recursos. Mas às vezes a gente ficava limitado, no caso do Admin Firewall, a
pessoa precisa contratar tudo para usar 3, 4 recursos. Agora, a grande vantagem é, o cliente pode dizer, eu quero esse recurso, e eu vou pagar por isso somente, sem a necessidade de ter nenhum tipo de valor adicional por ser justamente aquilo que ele precisa. Então, essa é a grande vantagem que a gente vê nesse sentido. Bom, eu vou fazer uma última pergunta aí e aí quem tiver mais perguntas pode lançar no chat, que aí a ideia é a gente mostrar um pouco da tela agora também. Mas aí surge sempre aquela dúvida, né? Beleza, vocês estão querendo me vender aí. Primeira coisa, a gente não está querendo te vender nada, a gente só quer mostrar aqui o nosso produto e explicar a diferença, né, da ADM Firewall para o Start Security, que é um firewall modular. Se você, que é um prestador de serviço, entender que você pode colocar isso nos seus clientes, a gente fala isso um pouco mais para o final. Mas sempre surge aquela dúvida, o firewall modular, ele é mais seguro, então, por causa disso? Né? Eu posso confiar mais nele, já que ele é um firewall, o Start Security é um Next Generation, ele é mais seguro, no final das contas? Essa é uma pergunta interessante. Na verdade, são dois, eu dividiria em 2 pontos essa pergunta, né? Primeiro você precisa de um produto que ele tenha recurso para te atender. Esse é o primeiro ponto. Mas então vamos lá. Primeiro o ADM Firewall, assim como o Start Security, ele te dá recursos que você consegue se proteger para os recursos de firewall que você necessita para a sua rede, basicamente. Agora, não é só eles que vão te proteger. Né? Você vai ter outros que te protegem também. Então, assim, a gente não está dizendo assim, você só pode ter eles para você se proteger, tal. Não, de forma alguma. O grande ponto é a segunda questão. A segunda questão é como você configura, gerencia e administra o seu firewall. Porque aí entra a questão da Start. Porque entender que você precisa, entender que é importante, entender que você tem que ter um firewall na sua rede, ótimo. Mas o grande ponto é, se você não sabe configurar, se você não configura da forma correta, não adianta você ter firewall. Eu vou dar um exemplo bem simples. Você pega os casos recentes de hacker de invasões que tiveram via hacker no ano passado. Foram diversos os órgãos que foram afetados. Eles têm um nível de segurança muito alto. Existem algumas vulnerabilidades, mas o ponto é, nem sempre todas as brechas estão fechadas. Então, é por isso que é tão necessário você ter alguém que te auxilie nesse processo. E aí, volto à pergunta que o Rafa fez. O firewall modular vai me ajudar nisso? Depende, porque tanto o ADM Firewall quanto o Start Security vão te dar a proteção necessária se você souber configurá-los. Então, a questão não é se o firewall é modular ou não. A questão é que quanto mais recursos você colocar de firewall, os recursos de monitoramento de rede, que tem o Guardian também, que eu vou mostrar um pouquinho, tudo isso vai fazer com que você tenha recursos para você se proteger. Mas, se você souber configurar, um exemplo, aquele da 3389. Se eu libero a 3389 só para o meu IP válido de casa, a segurança é só se alguém invadir a minha casa para que tenha algum problema no meu firewall. Você percebe? Você limita, você isola muito o problema. Diferente de qualquer um acessa, espero que ninguém descubra essa porta. Então é bem diferente. Fê, falando um pouco mais aí do produto, né? A gente tem mais alguns minutinhos. Vamos fazer um overview. Por mais que esse primeiro Start Tech tenha sido um pouco mais conceitual, era importante a gente trazer, né, esse tema à tona, explicar as vantagens do firewall modular, porque a gente mudou o conceito do firewall, né? O conceito de venda.
e também do produto. Né? Hoje você vai lá no sistema de licenciamento, você seleciona o que você quer licenciar no cliente. Então, era necessário que a gente explicasse esses pontos antes de chegar na ferramenta, e aqueles que estão aqui são novos e que de certa forma, não são parceiros da Start e querem conhecer, vão ver um pouquinho da nossa tela aí. Você já compartilhou, né? Já. Então, eu vou deixar aqui, aí você já pode começar já. Vou até voltar aqui, vou deslogar, porque daí eu já vou mostrar um recurso bem legal para o pessoal. Novidades, beleza. Não sei se já estão vendo minha tela? Já estão vendo. Então, olha que legal. Eu tenho aqui o nosso Firewall local, onde eu vou fazer... Oi. Antes, tem uma pergunta para você já responder antes de já começar aí, ó. O produto é um software ou é um hardware? Que é uma pergunta bem constante aí, né? Boa pergunta. Ele é um software, ele é um sistema operacional. O Start Security e o ADM Firewall são sistemas operacionais, e você tem a única necessidade de instalar num hardware. Você pode criar o seu próprio appliance. Isso é uma conversa para o pessoal do comercial, mas você tem a grande vantagem que a gente dá, é que você não precisa estar vinculado a um hardware específico. Qual que é o grande problema que você tem em alguns players do mercado de firewall? Você tem a necessidade de comprar um hardware e o investimento inicial é muito alto. Então, às vezes, o seu cliente não consegue absorver esse custo. A vantagem é que você consegue, você tem a possibilidade de utilizar alguns mecanismos que a gente já oferece pelo modelo comercial, de fazer a utilização com o hardware que você já possui, comprar um hardware que seja mais simples, e tudo isso vai, obviamente, depender de qual que é a necessidade do seu cliente, mas isso daí facilita muito na hora de você operacionalizar a venda para o seu cliente final. Tá? Então, você não tem a necessidade de ser um hardware fechado lá, como alguns têm essa necessidade. Teve até uma pergunta aqui do Edson Leme. Aliás, o Edson Leme, eu arrisco dizer que ele é nosso parceiro. Quem sabe melhor é ele mesmo e o Lucas, aí, o time comercial. Mas ele perguntou o seguinte: quanto ficaria mais ou menos um appliance para o Start Security? Mais caro que um computador? E aí acho que eu vou responder, e o Fê vai depois falar sobre a parte de configurações. Mas depende porque existem parceiros que colocam servidores mesmo dedicados, existem outros parceiros que, dependendo da estrutura do cliente, ele consegue colocar, vou até tirar a sua tela aqui para a gente ficar aparecendo melhor. Existem outros parceiros que colocam desktop mesmo. Isso vai depender muito da estrutura do cliente. E existem outros parceiros que colocam appliance de rack, aqueles appliance de mesa mesmo, pequenininho, né, com fonte de 12 volts, né, que não faz nem barulho, né, gasta pouca energia. Então, isso vai depender muito da estrutura e da necessidade do teu cliente. E aí, obviamente, de acordo com o contexto do cliente, do ambiente dele, isso vai ficar mais barato ou mais caro. Existe até um parceiro nosso que está fazendo um projeto grande. O Fernando acho que até conversou com esse parceiro, a gente não vai, obviamente, expor o nome dele aqui, mas que ele está fazendo um projeto grande lá no Sul. E ele está cotando, ele vai gastar mais de 40 mil reais praticamente com hardware. Mas esse valor de 40 mil reais é acessível para a grande indústria, porque se ele fosse cotar com os outros grandes fabricantes para fazer o mesmo tipo de serviço e ainda rodar o software por cima, ficaria bem mais caro. Então, primeiro, antes de você ir somente por preço, é mais caro ou mais barato, entenda o contexto do teu cliente. E aí o Fernando pode explicar um pouquinho mais sobre configuração do Start Security, que ele é um software bem leve, assim, né, relacionado às outras ferramentas que a gente conhece. Isso aí. Legal. Minha tela está aparecendo? Pode começar aí. Legal. Então, eu vou logar aqui. A gente já habilitou agora o Two-Factor Authentication, que você agora tem a possibilidade. Eu já estou com o meu aqui, então já liberei. E agora eu consigo fazer. Eu não mostrei meu celular, obviamente, por questão de segurança. Vocês já viram o meu código, mas não vão ver mais. Então, basicamente, qual que é a grande vantagem que você vê logo de cara aqui? Você ter de forma modular todos os recursos aqui. Então, aqui a gente consegue ter separado todos os módulos que eu tenho
disponíveis para mim aqui. Eu tenho configurations, que é o básico, e aqui eu tenho usuários, certificados, o meu Captive Portal, que eu posso integrar com o meu LDAP, o meu LDAP aqui, a parte de endereços IP, eu tenho servidores DNS, tenho DHCP, eu tenho toda a parte de configuração aqui nessa parte aqui de configurations, né? O nome é bem sugestivo para mostrar exatamente isso, né? Então, tudo isso aqui é bem fácil de a gente configurar e a gente utilizar, né? Eu tenho também o módulo de Firewall, que é um módulo, o primeiro módulo, o módulo mais básico aqui, onde eu vou ter a parte de regras, redirecionamentos. Aqui no Firewall, no Start Security é legal que você consegue fazer a questão de separar por objeto, por exemplo, você consegue fazer aqui redirecionamentos, o Captive Portal, você consegue fazer... Vou dar um exemplo bem simples aqui, vai. No caso do objeto, você tem a possibilidade de criar diversas redes e diversos IPs que vão estar liberados para um serviço específico, né? Então isso seria muito interessante quando você tem a necessidade de colocar algum recurso nesse sentido aqui, né? Deixa eu ver aqui que não está... O que aconteceu aqui? Problemas ao vivo, hein? É isso aí, ó. Então, deu alguma coisa aqui. Vamos lá. A gente vai fazendo aí. Aqui ó. Eu tenho o Firewall Regras, que ele vai me mostrar várias coisas. E aí entra a questão interessante da parte modular. O que a gente tem aqui? Eu tenho a link de saída, por exemplo, nas regras, né? Que agora eu não vou mostrar com tantos detalhes, mas eu tenho o link de saída nas regras. Por quê? Porque eu tenho o meu Orchestrator habilitado. Então eu consigo utilizar o Orchestrator com fazendo a junção de um com o outro. Então é muito interessante que eu consigo ter esse recurso sendo utilizado aqui. Então eu consigo saber o meu link de internet e no meu outro módulo eu consigo fazer a junção disso e de uma forma muito tranquila, né? Então é bem fácil de fazer isso. O Orchestrator é um módulo que é bastante utilizado, né? O pessoal gosta bastante aí. Você tem o App Filter também, que o App Filter você não precisa ter. Mas, se você tiver o App Filter, você consegue fazer algumas limitações, como eu vou mostrar para vocês aqui, que eu posso dizer que o aplicativo Netflix, por exemplo, ele vai ser bloqueado e eu não preciso de nenhuma outra configuração no dispositivo para fazer nenhum tipo de controle. Eu faço direto por aqui e aí então eu vou bloquear aquele usuário. Então eu tenho ele separado. Eu não preciso disso. Não contrate. Então você não precisa ter esse módulo aqui. Então você vai gastar menos, né? Então essa é a grande vantagem. Você tem o Web Filter também, que você tem como ver como que está a navegação do pessoal em tempo real, você consegue fazer relatório depois de acesso, vai demorar um pouquinho para mostrar aqui, mas vou ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui toda a quantidade de acessos, eu consigo fazer toda essa análise aqui, qual que foi o tipo de uso, mas isso fica para um outro momento, né? Você tem aqui de relatório de categorias, você consegue fazer uma análise aqui de quais as categorias que mais são utilizadas e quais os usuários que utilizam essas categorias, né? E como eu falei, tudo isso é de forma modular. E o Guardian, que ele já está em fase final de validação, o pessoal está guardando bastante aí, a gente já está com ele disponível no nosso Firewall, já está fazendo teste em alguns ambientes, e então ele tem alguns recursos bem legais. Você consegue habilitar um módulo de segurança de rede, você consegue definir quais são os serviços, você consegue ver alguns alertas, eu não sei se vai ter algum alerta nesse momento aqui, não tem, você consegue ver os bloqueios que foram feitos, tudo isso você consegue ter toda essa gestão separada. Como eu falei, não tenho o módulo habilitado no nosso sistema de licenciamento, eu simplesmente não vou ter o recurso aqui. Então, eu tenho a possibilidade de fazer diversas coisas
quando eu tenho, e eu consigo linkar uma coisa com a outra, obviamente, quando eu tenho os módulos juntos, mas quando eu não tenho, eu consigo fazer de forma separada, utilizando somente aquilo que eu contratei. Então é bastante interessante por isso, né? A nossa intenção inicial aqui não é mostrar os recursos em si de cada um dos módulos, né? Então, se você tem interesse, é óbvio, a gente vai fazer isso, não hoje, mas é por isso que a gente criou a Start Tech e a gente vai ter muito conteúdo, o Rafa pode dizer mais sobre isso, mas a nossa intenção é mostrar que você tem várias possibilidades com a Start Security para você conseguir utilizar com o seu cliente final. Show de bola. Teve uma pergunta aqui do Dave, que ele fala o seguinte: é necessário instalar algo no computador do usuário para fazer o web filter funcionar? Antes de você responder, é importante ressaltar uma coisa, galera. Nós faremos vários, né, até coloquei aqui, toda a última quinta-feira do mês, nós faremos os Start Techs, onde cada Start Tech a gente vai falar de um tema específico, possivelmente de um módulo, e às vezes, dependendo da extensão do módulo e do que precisa ser passado, a gente vai falar de um tema específico de algum módulo ali. Então, é importante a gente também falar, Fê, não só do Web Filter, mas do App Filter, que é um módulo que vários parceiros ainda têm dúvidas, né, de como funciona essa questão da utilização. Só dá uma passadinha explicando aí rapidamente, dar uma resumida para o pessoal entender a diferença do Web Filter para o App Filter. Legal. O Web Filter, basicamente, ele é um controlador de sites. Só que para isso você precisa de uma intervenção no dispositivo para que você consiga dizer para o dispositivo que o firewall ele pode fazer esse tipo de gestão. Então, por isso é importante que você vai precisar desse tipo de intervenção no dispositivo, na máquina. Já o App Filter não. O App Filter ele tem um conceito que trabalha dentro dele que é diferente. Você não vai ver aqui, é que eu não vou ter log aqui nesse momento, mas você não vai ver aqui nesse caso nenhum tipo de site aqui no App Filter, mas você vai ver serviços que você tem, aplicações que são utilizadas. Então, você vê Netflix, você vai ver YouTube, e aí o que vai acontecer quando você bloquear para um determinado grupo de pessoas aqui? Eles vão ser bloqueados independente de qual dispositivo que ele utilizar e ele só vai ter que usar o usuário que está configurado aqui, né? Mas basicamente ele vai ter a restrição, seja no celular, via aplicativo, via web, utilizando no desktop, no iPad, aonde for, ele vai colocar o usuário e senha no Captive Portal e então ele vai ser controlado, bloqueado nesse serviço que você monitorar e controlar basicamente com esse bloqueio aqui. Então é muito interessante, você tem diversos aqui, Amazon Video, Ndesk, iTunes, Apple Store, BitTorrent, você tem várias coisas, Cloudflare, que mais aqui? Deezer, você tem importante dizer também que vai ter uma atualização também, né, Fê? Em breve aí a gente vai atualizar, vai aumentar também aí possivelmente a quantidade, né, exatamente. de categorias. Exatamente. Então, isso funciona para justamente você conseguir, não sei se eu vou conseguir pegar aqui, consegui pegar aqui, ó, você consegue definir tipos de bloqueio, aqui a gente bloqueou SSH como exemplo, né? E aí você então tem uma forma de bloqueio muito simples, né? Eu quero bloquear SSH, o cara não quero que ele acesse SSH, eu venho aqui e eu procuro aqui, SSH, bloquear. Simples assim. Né? Então, o usuário vai entrar no Captive Portal, ele não precisa do Web Filter para ele ser bloqueado dessa forma, ele só vai precisar do App Filter e ele consegue então fazer esse tipo de controle. Show de bola. Teve uma pergunta aqui do Leandro, a gente vai responder, o Anderson até mandou aqui, né? Mas vai ter um mapinha, gostei, mas vai ter um mapinha como no outro tem o Ademify? Eu não sei se você entendeu a pergunta. Eu sei, entendi sim. Esse mapinha ele é muito famoso. Ele é um mapa de invasão, né? Ele vai ter sim
Ele Isso é legal, verdade mesmo. ele é um Agora que eu mapa. entendi. Ele é o mapa que mostra de onde veio a tentativa de invasão, ou a tentativa de utilização um possível ataque e que ele foi bloqueado, né? Então a gente tem, eu vou até mostrar para vocês aqui, ainda não tem, mas você já consegue ver aqui qual foi o país que está definido. Depois a gente vai fazer esse mapinha aí para ficar bonitinho, para aparecer no dashboard aqui, né? Mas vai ter sim, pode ficar tranquilo. Né, os recursos que tem no Ademify a gente vai colocar aqui e vai colocar ainda mais. Show de bola. Vamos para a última pergunta aqui. Na verdade, são duas. Se você conseguir resolver, responder rápido aí, já ajuda. O Leandro Azambuja, que é parceiro nosso aí, ele perguntou o seguinte: o Captive Portal ele é obrigatório? E a segunda pergunta: conseguimos fazer uso do SSO pelo AD? O Captive Portal ele não é obrigatório, vai depender de como você vai configurar a sua rede, né? Então você tem essa possibilidade aí de pensar, vamos dizer assim, alguns não vão precisar do Captive Portal, dá para você fazer algumas coisas nesse sentido, então vai depender muito de como que vai funcionar. Né? Com relação ao SSO, a gente está estudando, né, algumas coisas, você já tem algumas coisas, basicamente o que a gente tem atualmente? Você tem a possibilidade de utilizar o LDAP como usuário único, que é óbvio, que é o que você vai precisar, e ele já faz a integração de forma transparente. A única coisa que não tem é quando ele fez o login lá no AD, ele já fazia o login automaticamente no Start Security, que já é uma coisa que o pessoal perguntou para a gente está analisando para a gente colocar isso na prática. Né? Então, a gente ainda não tem esse tipo de recurso. O cara logou na máquina, já está logado no Start Security. Então, ele vai aparecer o Captive Portal e então vai logar. Mas ele vai poder ter sim a possibilidade de utilizar esse único usuário utilizando o LDAP dele sim, tá? Bacana. Agora, explicando rapidamente aí sobre a parceria, né? Teve uma pergunta aqui do Stover. Falei certo, Stover? Stover Antunes Setucula. Cara, é tranquilo ser um parceiro Start, né? A gente tem um dos programas aí mais acessíveis do mercado, um programa diferenciado. Se vocês tiverem interesse em conhecer, eu vou colocar aqui. A gente é chique agora, né? Agora a gente tem QR Code, ó que legal. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso programa de parceria, você que é um prestador de serviços de TI, consultor, presta, né, parte de consultoria, tem uma empresa de telecom, uma empresa de internet, provedor de internet que também está começando a entrar nesse ramo, você pode ser credenciado a Start, né? Para você fazer parte é bem simples. O nosso time vai colocar o link aqui. O pessoal vai colocar o link aqui para a gente da página da nossa página para você se inscrever. Né? Basta você se cadastrar, você vai receber um contato do nosso time de pré-vendas. Eles vão agendar uma conversa com vocês e aí um dos nossos closers aí vai poder entender o seu cenário, entender os seus clientes, como que o produto pode se adequar aos seus clientes. E eu te garanto que nós temos hoje um dos melhores preços do mercado e o nosso grande foco não é vender a nossa marca, o nosso grande foco é valorizar a sua empresa, é valorizar o seu serviço junto ao seu cliente, possibilitando que você tenha margem financeira. Nós temos vários parceiros aqui que estão conosco, que nos acompanham e que podem ressaltar isso. Nós temos vários cases de sucesso de parceiros que têm tido sucesso conosco e têm tido um bom retorno financeiro quanto ao produto. Então, para ser parceiro, simples, entra no link que a gente colocou aqui, Stover, coloca lá suas informações, nosso time de pré-venda vai entrar em contato contigo, vai fazer uma conversa inicial, vai fazer um agendamento com o nosso time de closers, né, os nossos consultores, e aí nessa apresentação eles vão mostrar mais um pouco do produto, vão mostrar mais da parceria, como que você pode ganhar dinheiro, querendo ou não, né, que é o grande ponto também disso, como você pode ganhar dinheiro com o nosso produto e também como você pode proteger os seus clientes, tendo um parceiro aí que anda junto com você. Beleza? Então, também é muito simples, basta você apontar o QR Code aqui para cadê aqui, para que
ao seu celular para o QR Code, ao contrário, né? Seu celular para o QR Code, e a gente vai poder te atender aí. Beleza? Pessoal, lembrando que nós faremos o Start Tech toda a última quinta-feira do mês. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem interesse também em dar ideias de temas, a gente está à disposição para ouvi-los aí. Manda para o nosso e-mail, mkt@start.com.br, vou até colocar aqui, é o e-mail do nosso time de marketing, mandando ideias, sugestões de temas, temas que você está com muita dúvida e que pode ajudar outras pessoas, pode ajudar outros parceiros. A gente vai estar à disposição para ouvi-los e colocar isso com prioridade, e aí o Fê vai poder ajudar vocês aí tirando essas dúvidas, beleza? Fernando, obrigado, agradeço muito aí a todos que estiveram conosco aí, se despede do pessoal e a gente espera todos no próximo Start Tech aí. Valeu, pessoal. A gente espera poder ajudar vocês aí, contribuir com o que a gente pode aqui e sempre está à disposição para dúvidas, para questionamentos. A gente está sempre disposto aí a ajudar no que a gente puder. Tá bom? Um grande abraço a todos aí. Valeu, pessoal. E não se esqueçam, hein? Comenta lá, a gente fez uma publicação no nosso Stories lá do Instagram. Vai lá, marca lá a hashtag StartTech que a gente vai compartilhar essa postagem. Beleza? Valeu! Falou!